Tudo começou, para mim, como a mais clichê das histórias de web novel. Abri meus olhos em um dia qualquer e me vi instantaneamente arremessado em um mundo de fantasia medieval. Era exatamente o tipo de lugar cheio de guerreiros, arcos e flechas. Não faço ideia de como cheguei aqui, mas a realidade nua e crua era que eu tinha que lutar e travar batalhas incessantes pela minha sobrevivência. Isso fez de mim um mercenário e cortei inúmeros inimigos apenas para ver o sol no dia seguinte. Depois de tantas lutas, eu tinha que manter o foco sempre. No meio desse inferno, sempre havia uma esperança. Aquela garota de cabelos ruivos que, com sua presença, me avisava sobre os perigos. Quando as trombetas soaram, o som fez com que todas as forças avançassem. Mas o único pensamento na minha cabeça era sobrevivência. Talvez fosse por isso que eu estava sentado sobre uma rocha, rodeado de corpos. Eu sempre ouvia que havia sobrevivido mais uma vez. Eram aquelas mãos gentis que sempre verificavam se eu estava bem. Ela me dizia de forma provocante que era só para se certificar de que meu rosto ainda estava intacto. Em um lugar onde a força era medida pela espada e onde sempre chovia, minha resposta era simples: estou bem. Ela costumava dizer o quanto gostava da chuva. Por isso, o sonho dela era ir para o leste, porque lá chovia muito. Ela não queria que eu me esquecesse dela facilmente, e eu não podia, pois estava chovendo agora. Fui brutalmente tirado daquele pensamento pela ordem de correr. Um toque de pífaro estridente exigia que corrêssemos, pois precisávamos capturá-lo. Todos chamavam por mim o capitão. Perguntavam onde estavam os outros, mas eu sabia que logo chegariam. E quem iria imaginar que o gentil Hans iria causar um acidente tão grande? Havia quem não gostasse dele, e tudo porque ele era mago. Achavam que magos não eram confiáveis e que certamente haviam feito pactos com o demônio. Eu não pensava assim. Para mim era tudo bobagem, falavam demais sobre algo que não entendiam. Poderia ser inveja, já que Hans tinha roubado o apelido de Bonitão, que antes era de outro. Enquanto eu me afastava, perguntaram-me para onde eu estava indo, mas eu só queria ir direto para o quartel. O apelido de Hans, eu sabia, mudaria a partir de agora. Já faziam piadas de que ele continuaria bonito mesmo que sobrasse apenas a cabeça. Eu pensava, se o pegassem, ele seria provavelmente executado. Chegando ao quartel-general da fortaleza externa Kasserdik, bati à porta. O comandante Manuel achou que já era tarde e disse isso para mim. Eu inventei a desculpa de que havia me atrasado um pouco porque tinha caído no sono. O comandante tinha ouvido rumores de que eu era muito próximo daquele criminoso, Hans, e queria saber se era verdade. Fiquei pensativo. Era verdade até certo ponto. Hans era um garoto extraordinário, incrivelmente talentoso na juventude. Eu ainda me lembrava de quando ele tinha entrado na academia de magia. Mas para o comandante, tive que dizer que mal trocávamos cumprimentos. Dizer a verdade só iria piorar as coisas. Manuel achou minha resposta muito conveniente. Aquele incidente não era um crime simples. Estava relacionado à filha do Lorde, e o garoto tinha roubado algo que não devia. Numa situação crítica como essa, se meus guardas o capturassem, poderíamos agradar o Lorde. O comandante queria deixar bem claro, ele queria a cabeça de Hans, vivo ou morto. Eu disse que faria o meu melhor, afinal, o incidente envolvia o próprio Lorde. Saindo da sala do comandante, achei aquilo tudo extremamente irritante. Agora, por causa daquele Hans, minha própria cabeça estava quase em perigo também. Ouvi alguém me chamar. Era a 4ª unidade de guardas da fortaleza, e eles estavam prontos. Não importa o quão loucos os magos sejam, aquele Hans não pode estar escondido naquele lugar nojento, disse um deles.
Era um lugar desagradável, então um deles sugeriu que fingíssemos procurá-lo e fôssemos tomar umas. Não gostei nem um pouco da conversa. Eram apenas tolos medievais, querendo beber mesmo com suas cabeças em jogo. Passei por alguém encapuzado, sentado debaixo da chuva. Chamei a atenção daquele que estava ali e ordenei que tirasse o agasalho. Dei a ordem enquanto já segurava minha espada, pronto para qualquer coisa. A pessoa tirou o agasalho sorrindo e disse: "Já faz um tempo, Aron." Antes mesmo que ele pudesse dizer mais alguma coisa, acertei-lhe um soco no rosto que o fez cair à distância. Eu havia me lembrado daquele rosto. E isso me deixou furioso. Perguntei se ele tinha sido pego, se tinha causado problemas. O homem tentava se defender, dizendo que era apenas o herbalista daquela viela. Ele disse que estava prestes a denunciar um roubo, mas aquele rosto me era familiar. Magoado, o homem falava que aquela não era a resposta que esperava de mim e nem sabia por que eu estava batendo nele. Ele se explicou, dizendo que todas as suas ervas tinham sido roubadas e que ainda tinha apanhado dos guardas. Eu precisava saber o que havia de tão urgente para um ladrão roubar uma raiz sombria tão comum. Pensei. Se eram folhas de raiz sombria, elas serviam para estancar sangramentos. Eu precisava saber a direção do ladrão. No meio da chuva, em um lugar um pouco distante dali, eu vi Hans, o rapaz de capuz, debaixo da mesma chuva, com o braço machucado. Perguntei a ele que aparência era aquela. Eu disse que ele era sempre quem mantinha as coisas limpas. Eu falava isso olhando para o braço, para o ferimento. Com a espada no ombro, eu disse que tudo havia acabado e que fosse comigo enquanto eu estava sendo gentil. O rapaz pensava pacificamente que não poderia ir. Olhando para mim, ele disse palavras estranhas. E após isso, parecia que a chuva estava chovendo ao contrário. Aquele rapaz se levantou e fez tudo isso. Eu sabia que a magia era um recurso imundo e ele teria uma grande desvantagem por conta da chuva. Mesmo assim, o rapaz encapuzado pedia desculpas e dizia que ainda não podia ser pego. Naquele pequeno redemoinho de chuva, ele partiu junto com ela. Eu gritei que ainda não havia acabado. Ele dizia outras palavras que não eram entendidas. Aquilo era irritante. Magia de água em um dia chuvoso. Olhei para cima vendo a magia acontecer e pensei, se é assim, que seja. Respirei fundo. Decidi que iria derrotar o mago. Tentei detê-lo, surpreendendo-o. Ele lançou mais um feitiço e mais palavras estranhas foram ditas. Eu pressenti algo. Dominado pela raiva, eu pedi a Hans que ficasse em silêncio. Eu sabia que havia um poder embutido nas palavras de um mago. Sem acreditar que ele pudesse ter feito isso, lancei a espada para acertá-lo. Ele sentiu o corte em seu pescoço. Após isso, percebeu que as gotas da chuva que tanto amava estavam caindo. Contei que havia escutado rumores de que ele tinha feito um pacto com o demônio. Eu queria saber se aquilo era verdade, se havia uma cicatriz próxima ao coração. Agarrei-o pela blusa, verificando se havia o sinal do pacto, mas estava limpo. Eu queria saber por que ele tinha feito algo do tipo, mesmo não sendo um escravo do demônio. Em lágrimas, Hans dizia que seria difícil para eu entender, mesmo que ele dissesse algo, mas que um dia eu descobriria. Eu abaixei a cabeça, colocando a mão no rosto. Achei que estava ficando louco. Mesmo assim, ainda não o havia largado. Abri um frasco com uma poção e derramei sobre o ferimento que eu mesmo fizera naquele mago. Eu disse que era uma poção de regeneração. Não seja idiota e apenas consiga ir embora. Perder um braço seria uma punição suficiente para um roubo, infelizmente. Eu sabia que não havia nada que eu pudesse fazer. Naquela maldita época medieval, você era inocentado ou enforcado. Tirei algumas tábuas, revelando uma pequena saída. Eu disse a Hans que fosse embora. Nós éramos amigos, quase irmãos, e por isso Hans ficou satisfeito e emocionado. Mas eu fui mais além. Dei um soco no rosto de Hans e ordenei que parasse de me chamar de irmão. Hans caiu no chão, tremendo e com um braço muito ferido. Mesmo assim, ele agradecia e insistia em me chamar de irmão. Outros guardas estavam se aproximando, dizendo que faltava apenas procurar em um único lugar. Naquela pequena fortaleza da fronteira oriental de Cacerdique, Hans desapareceu completamente. Ele, que era conhecido por Hans o Bonitão, Hans o Gentil e Hans o Amável,
Era, na verdade, o ladrão de roupas íntimas da Lady Cacerdique. Aquele pervertido desgraçado. Neste mundo medieval, onde a limpeza, a lei e a ética são completamente primitivas, eu ficava pensando de quem era aquela roupa íntima. Eu era o capitão da guarda daquele maldito mundo caótico. Dei um murro na mesa da taverna. Estávamos reunidos e eu me queixava, frustrado, pelo sumiço de Hans. Eles não acreditavam que não o tínhamos encontrado, mesmo depois de revirar a fortaleza. Brigg achava que, como Hans era um mago, ele devia ter usado magia para fugir. Paul não concordava. Ele não achava que a magia tornasse tudo possível. Carter só pedia silêncio. Ele estava no limite, não tinha dormido nem por 5 horas nos últimos 3 dias e sentia que ia desfalecer. As opiniões divergiam sobre se ele morreria só por isso, mas Paul achava que sim. Era apenas um exagero, mesmo quando ele dizia que tinha vomitado por falta de sono. De qualquer forma, Verman avisou que a busca havia acabado por enquanto, então podíamos descansar. Enquanto eles discutiam aquelas coisas banais, eu, o capitão da 4ª unidade, estava em outro lugar, diante do meu superior. Ele acendia um tabaco enquanto falava comigo. Apresentou-se como William e disse que era um prazer me conhecer. Eu sabia que aquele era o comissário, alguém que poderia me degolar com apenas uma palavra. Ele me perguntou se eu era realmente próximo do criminoso Hans. Também mencionou que eu tinha continuado a patrulhar sozinho o último distrito restante. Me interrogou, querendo saber se eu não havia descoberto nada ali ou se era apenas coincidência ser justamente a área que os guardas internos não podiam olhar. O comissário sugeriu que eu o havia deixado fugir. Avisei que não havia absolutamente nada naquele lugar e queria saber se ele tinha alguma prova para me acusar. Nós nos encaramos e a tensão pairou no ar. Quando o comissário William voltou a dirigir a palavra ao comandante da guarda, meu superior quase teve um ataque. Mas William só queria elogiar os tabacos que havia ganhado, dizendo que eram de ótima procedência. Em seguida, ele questionou como o comandante poderia adquirir algo tão valioso com um salário tão baixo, perguntando se ele não teria roubado ou extraviado. O comandante respondeu, é claro, que não havia feito nada disso. William pediu que todos escutassem com atenção. Todos neste castelo que cometessem crimes ou que ajudassem um criminoso iriam morrer pelas mãos dele. Ele falava olhando diretamente para mim. Avisou que seria bom eu manter aquelas palavras na minha mente e apagou seu charuto na minha veste. Eu limpei o local com um sorriso forçado e disse que manteria em mente todas as palavras que ouvi. Depois disso, eu estava indo de volta para o castelo. Enquanto eu caminhava, sentia-me cansado de ter ouvido aquele velhote. Eu pensava em como Hans tinha conseguido escapar sem ser pego. Enquanto andava calmamente, escutei um grito vindo de uma pousada. Aquele grito chamou minha atenção. Dentro do estabelecimento, vi que a dona do local, Hannah, perguntava o que um cliente estava fazendo e pedia que ele soltasse a mão dela. Era a pousada Coelho Sorridente. Um cliente sentado à mesa parecia incomodado com o que estava acontecendo com a senhorita. Dylan disse que a moça estava entendendo errado, que eles apenas estiveram fora da vila por muito tempo e, piscando para ela, disseram que estavam tentando fazer alguns amigos locais. Com as palavras e atitudes daqueles cavaleiros, Rena se sentiu intimidada. Depois que o cavaleiro soltou o braço dela, ela disse que eles pareciam mercenários de outro país e que, antes que se arrependessem, era melhor pararem por ali. Mas o ruivo achou que ela não tinha entendido direito. Bateu na mesa, perguntou o que ela faria. Chegou bem perto e olhou nos olhos dela, perguntando o que ela faria para impedi-lo. Depois, perguntou se ela achava que algum guarda a ajudaria. Evasivo, disse que era impossível alguém ir tomar conta de uma pousada desleixada e isolada como aquela. Porém, quando eu entrei pela porta, ela ouviu e ficou extremamente satisfeita. Os demais ficaram admirados com a minha chegada. Rena correu para trás de mim, o que irritou os cavaleiros ali presentes. Mesmo sem dizer nada, as expressões deles mostravam que não estavam gostando. Todos se levantaram e começaram a caminhar na minha direção, como se quisessem brigar. Eu olhei para Rena e disse:
10 dias. Ela retrucou. 5 dias. Desta vez é menos do que da última. Eu rebati, dizendo que, por ser um guarda, este era o meu trabalho para começo de conversa. Então, falei 9 dias, pois meu turno já tinha terminado por aquele dia. Enquanto eles nos olhavam com cara de bobo, ela argumentou que 6 dias era o máximo que podia. O ruivo esquentado, que antes tinha más intenções com a donzela, não estava gostando de ser ignorado. Ele achava que eu, um inútil, deveria pagar por não estar prestando atenção neles. Eu fechei em 8 dias. Levei minha mão ao rosto do cavaleiro e perguntei se ele sempre tinha o mau hábito de falar com palavras sujas. Depois, voltei a falar com Rena e disse que queria hospedagem gratuita por 6 dias e jantar incluído. Ela aceitou. Eu ainda estava com a mão na cabeça daquele homem. Ela estava feliz, pois tinha um acordo de 6 dias de sossego. Eu disse que dali em diante era hora de educar aquelas pessoas com hábitos horríveis. Ao ver que eu apertava a cabeça do homem que ousou me enfrentar, os outros se sentaram em suas mesas e continuaram a beber e a sorrir, como se nada tivesse acontecido. Porém, sempre havia um que precisava ser educado, pois não aguentava ficar quieto. Não é que fossem ruins, apenas precisavam de um incentivo maior para ficar calmos. Eu, gentilmente, disse a eles que assim que cada um tomasse um golpe, eles seriam mais gentis. Continuei meu trabalho de educar aqueles cavalheiros para que se comportassem melhor. Alguns velhos companheiros, que já conheciam a minha fama, estavam ansiosos pela minha chegada. Assim, aquela pousada teria mais diversão. Pediram a Rena que trouxesse mais um copo. Eu era o motivo deles se tornarem frequentadores assíduos da pousada Coelho Sorridente. Era bom saber que tinham um educador vivendo ali. O maior limpador humano de Caçerdic, o capitão da guarda. Todos eles eram seguidores meus, pois achavam meus ensinamentos muito úteis. Ao olhar aqueles senhores vibrando de alegria em suas mesas, pensei que a qualquer hora daria uma lição neles também. No entanto, percebi que o garoto ruivo tinha um machado escondido e uma intenção estranha. Com um olhar disciplinador, perguntei a ele se ele realmente usaria aquilo. O rapaz, que já tinha sido educado, sorriu e disse que não pretendia fazer nada. Mesmo com meu turno encerrado, eu, o capitão da 4ª unidade de guardas, Aaron, gostava de educar nas horas vagas. Agora eu estava cansado e podia finalmente repousar em uma cama limpa e macia. Porém, eu não conseguia dormir desprotegido. Sempre gostava de me manter prevenido. Mas, quando eu dormia, um sonho era recorrente. Eu ouvia pessoas perguntarem se eu não soubesse o nome dele. Isso acontecia em meio às chamas e uma mulher ruiva pedia para que eu corresse e não olhasse para trás. Chamando-me de Aaron, ela dizia que eu deveria viver. Eu acordava tentando me proteger. Depois de puxar minha espada e ver que estava apenas dormindo ali sozinho, eu me acalmava. Mesmo que o choro e as lágrimas viessem ao meu rosto, eu tinha que resistir. Às vezes deixava de dormir, acordava cedo e ia treinar com minha espada para melhorar meu ânimo. Já fazia 6 anos que eu havia entrado neste mundo. Até quando eu seria capaz de manter aquela rotina diária? Eu treinava com minha espada, sem enfeites, e fui notado por outra pessoa. Ela me elogiou dizendo que não sabia que existia um homem tão habilidoso na borda de Caçerdic. Batendo palmas, ela disse que estava surpresa. Eu me mantive calado. Apenas observei. Era uma armadura com o símbolo da família Fenner e uma lâmina espiral. Eu presumi que aquele homem era um cavalheiro. Só não conseguia dizer quais eram as suas intenções.